Você já assistiu a um debate em que uma pessoa entra confiante, começa a argumentar e em poucos segundos percebe que acabou de cair numa armadilha? Hoje nós vamos relembrar 5 momentos em que participantes foram completamente encurralados em debates e discussões. Tem gente que foi confrontada com os próprios argumentos. Tem gente que não conseguiu sustentar o que estava dizendo. E tem um caso em que uma informação apresentada durante a discussão simplesmente não bateu com os dados. Mas atenção, o primeiro lugar envolve uma discussão sobre aborto e terminou com 2 participantes sendo colocados contra a parede ao mesmo tempo. Então fica até o final. Nosso quinto lugar começa com uma discussão sobre desigualdade, valorização profissional e trabalho doméstico. Durante a conversa, o argumento apresentado era de que empregadas domésticas seriam desvalorizadas. Até aí, parecia que a discussão caminharia para uma crítica social. Só que Arthur Duval resolveu levar o argumento para a realidade pessoal do participante. Muito se discutiu a PEC da empregada doméstica no governo Dilma. Não sei se o senhor lembra disso. Passou uma PEC que regulamentou o trabalho de empregada doméstica. empregada doméstica, como uma profissão... Qual foi o resultado? Que não existia no passado. Qual foi o resultado? Tá, mas você é a favor que uma empregada doméstica trabalhe 12 horas na tua casa sem ter emoção. Não é emoção, é real, é real. Você é a favor? Sem ter direito a nada? Qual foi o resultado da regulamentação? Você vai dizer que diminuiu o número de empregadas domésticas. Elas foram para informalidade. Exatamente. Eu já sabia que esse negócio de número aí, chato, né? É chato. É chato, né, meu? Esse negócio de número nada a ver, meu. Né? É chato. Pô, a gente podia só passar uma conversa nas pessoas e beleza. Você vai dizer, coitada da empregada doméstica que vai trabalhar na casa do Arthur. Pois é. 12 horas de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a aposentadoria. E tá correto, Arthur? Tá correto Quantos isso? metros quadrados tem o seu apartamento em Brasília? E é aqui que a situação começa a ficar interessante. Segundo o trecho, o participante mencionava a desvalorização das empregadas, mas ao ser questionado sobre a própria realidade, surgiu a informação de que ele tinha uma diarista trabalhando em sua casa sem carteira assinada. Não, eu tô no flat. No flat. Aqui em São Paulo, o senhor mora numa casa de quantos metros quadrados? A minha casa deve dar mais de 200 metros quadrados. O meu apartamento tem 60. Não é a minha empregada que tem muito trabalho aqui. É a do senhor. Mas eu não tenho empregada. O senhor limpa tudo sozinho? Eu não tenho. Quem que limpa a casa do senhor? Não, eu tenho... Quem que limpa a casa do senhor? Na verdade, eu tenho uma mulher lá que é diarista que vai 2 vezes por semana. Como é que é? Peraí, repete pra mim. O senhor tem uma diarista? É. O senhor assinou a carteira dela? Não, porque então ela o senhor está contribuindo com a informalidade. Então o senhor está contribuindo com a informalidade. Senhor, pelo amor de Deus. A partir desse momento, o debate deixou de ser apenas sobre uma questão abstrata. A pergunta passou a ser: você está defendendo uma coisa publicamente, mas pratica outra dentro da sua própria casa? E é justamente esse tipo de confronto que costuma destruir a segurança de alguém em um debate. Porque não basta ter um argumento bonito. Quando o adversário consegue relacionar o argumento à sua própria prática, a discussão muda completamente de nível. Não, senhor... Deputado, o senhor é um deputado, o senhor ganha mais de 30 mil reais por mês, o senhor tem que saber o que é informalidade. Eu sei que é formalidade. Você pagar diarista para limpar uma casa de 200 metros quadrados é exatamente o diagnóstico do problema que eu estou te trazendo aqui. Eu tô te falando, eu não tô admitindo, não tô ignorando você a questão da informalidade. Não tô ignorando em momento algum. Não tô ignorando em momento algum. E esse foi apenas o quinto lugar. Porque no quarto, o problema não foi exatamente o argumento, foi a forma de falar. Agora temos uma situação completamente diferente. De um lado, um participante tentando defender sua posição. Do outro, o Sargento Batata, da Medicine. E durante a conversa, uma das coisas que chamou a atenção foi justamente a maneira como o participante se comunicava. Muita gíria, pouca objetividade e dificuldade para desenvolver os argumentos de maneira mais clara. Tudo bem? Isso é tudo ouro, guerreiro? Pô, paizão, é mesmo? É, paizão. Pô. Tudo bem, eu sou seu filho. Aí, fala, filhão. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que essa frase aí é o que vocês queria que nós fosse, mas nós não é, pegou a visão? Eu acho que é isso. Tô pegando. Tipo assim, todo mundo aí que já falou um pouquinho, falou... Que isso? Não, deixa eu tocar, chefão. Deixa eu tocar, vai. Eu acho que é isso, pegou a visão? Todo mundo aí já mostrou, já falou por toda a geração Z assim que a gente consegue, pegou a visão? Entendi. Tu sabia que tu tem dificuldade de se comunicar, não tem não? Tu entendeu tudo que eu falei? Mais ou menos. O Sargento Batata começa a pressionar justamente nesse ponto. A discussão deixa de ser apenas qual opinião está certa e passa a ser: você consegue explicar aquilo que está defendendo? Isso é fundamental em qualquer debate. Porque usar gírias não significa necessariamente não saber falar. Mas se você não consegue transformar aquilo que pensa em argumentos claros, seu adversário pode facilmente explorar essa dificuldade. Eu tô, sabe o que, decifrando. Deixa eu te explicar como é. Sabe qual é, paizão? Que a gente tá pá, tu entendendo? Que pã, que de repente pá. E assim, eu entendi que, porra, eu pego a visão.
Irado. E qual é a tua mensagem? Eu acho que é isso. Qual é o contexto que você tá falando? Esse é o contexto. Isso é o que vocês queriam que nós fosse, mas nós não é. Então, nós queríamos que nós fosse, mas nós não é. Passando para a grande maioria da população que necessita saber do português, claro, nós queríamos que vocês fossem algo que vocês não são. Entendeu? Esse é o português correto, é o qual você deveria aprender, porque a sua geração, principalmente a sua, é incapaz de redigir uma simples oração ou fazer uma simples contextualização. São incapazes de ler um simples texto complexo, de um grau de complexidade, e vocês terem, no mínimo, uma coerência, uma coesão contextual. Sabe por quê? Porque vocês nem estudar querem. Obrigado, meu amigo. Que isso, cara? Eu posso responder não, mano? E se você acha que esse foi um confronto pesado, espere chegar ao terceiro lugar. Porque agora vamos para uma situação curiosa. Arthur Duval contra alguém que estava defendendo Bolsonaro. Você poderia imaginar que Arthur Duval necessariamente concordaria com alguém que estivesse defendendo Bolsonaro? Pois é justamente aí que está a graça desse momento. Porque apesar de Arthur Duval ser frequentemente associado ao campo político de direita, isso não significa que ele concorde automaticamente com qualquer argumento apresentado por alguém desse espectro. E nesse podcast, ele parte pra cima de um conservador que estava defendendo Bolsonaro. Vamos lá, ou a gente se elegeu nas costas do mito, ou a gente deu esse tipo de declaração problemática. Você tem que escolher um dos dois. Mas vamos falar de lacração aqui. E é justamente aí que debates ficam interessantes. Porque quando você está discutindo com alguém que pensa completamente diferente, já espera oposição. Mas quando alguém que teoricamente estaria no seu próprio campo começa a questionar seus argumentos, a pressão aumenta. E o resultado foi um dos momentos mais curiosos dessa lista. Vamos fazer um boxing juntos, porque nós somos só um movimento de lacração. Vou te explicar, se você não entende, né? Porque diferente de fazer Reels no Instagram, a gente trabalha de verdade. Vamos lá, você falou de Alexandre Moraes, primeira revista Valete, irmão, falando do quê? Superpoderes de Alexandre Moraes. Você falou do Lula, revista Valete falando do quê? Dos absurdos da direita e do Lula. Você falou de Bolsa Família, que está defendendo o Flávio agora que vai aumentar o Bolsa Família. Revista Valete falando mal do Bolsa Família. Você fala do Centrão, Revista Valete aqui denunciando o Centrão, fazendo correlação de QI, PIB PIB não, IDH e eleição do Centrão. Você falou do Lula aqui, ó, Revista Valete falando do Lula. Você quer falar do Bukele, que a gente tá falando de segurança pública? Tem a revista do Bukele, não só isso, tem a revista acadêmica da Valete, que fala de direito penal do inimigo. Sabe outra coisa que nós estamos fazendo, irmão? Pra quem fala que não tem projeto, nós estamos aqui, ó, eu vou te mostrar aqui, ó, vamos lá, vou até tentar colocar na ordem, ó, primeiro fascículo aqui, ó, livro amarelo, primeiro fascículo, livro amarelo, segundo fascículo, livro amarelo aqui, ó, terceiro fascículo, livro amarelo, calma aí, Vilela, quarto fascículo, livro amarelo, quinto fascículo, livro amarelo, sexto fascículo, escrevendo o projeto que a gente tem pro Brasil, porque diferente de você, o nosso projeto a gente põe a preço das pessoas irem lá e falar isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Agora você não, o teu projeto, irmão, tá aqui, ó, teu projeto é ficar pagando pau pro Bolsonaro e pondo fotinho de capa que você tá com o Flávio Rachador lá pra falar que tá lutando contra o comunismo. Então a diferença de um lacrador, que é você, tá? Pra um cara da vida real, é que eu trago materialzinho sim. Sabe por quê? Pra não passar essa vergonha que você acabou de passar, brother. Entendeu? A próxima vez que você for pra um debate, principalmente com alguém do MBL, você aprende. Você pode não gostar de mim, mas você tem que respeitar, irmão, porque aqui tem trabalho sério de verdade. Tá. Vamos lá, então. Agora chegamos a um dos momentos mais técnicos da lista. A discussão envolve emprego no Brasil. De um lado, Silvia Ferrano apresenta números atribuídos ao IBGE. Do outro, Rubinho Nunes começa a questionar os dados utilizados na argumentação. E é por isso que foi o governo Lula que deu a condição de 6,1 do índice de desemprego no Brasil. O índice mais baixo desde 2012. Maquiando agora, IBGE. No governo aí é sacanagem, Lula. Silvia. Aí não. Desemprego mais baixo. Aí mudando o índice de aferição do IBGE. Não. Vocês passaram a considerar quem recebe Bolsa Família e benefício social como empregado. Aí não conta. Eu tenho duas perguntas para você, Silvia. De verdade, assim, primeiro, assim, esse ponto a gente também ia discutir, porque assim, se está 6,1% de desempregados, como é que a gente joga esses 58 milhões que estão recebendo Bolsa Família justamente que não tem emprego? Então a gente está colocando que tem 58 milhões de pessoas sem emprego no Brasil. Isso aí é 25%. Então é complicadíssimo. Você sabe por quê? Porque diminuiu o índice de desemprego no Brasil. Eu peguei aqui, ó. Bolsa Família não é considerado empregado pelo IBGE. Então, da onde que você tirou isso? Então explica. Não é. A informação foi trazida pelo Ricardo. Porque falaram que... Mas se você tem 58 milhões recebendo... Não, receber o Bolsa Família não classifica automaticamente uma pessoa como empregada. Nas pesquisas do IBGE.
Então, mas se você colocar 58 milhões em 100 milhões de pessoas ativas, dá quanto isso? Você entendeu? É só uma conta fácil. E aqui está o detalhe que mudou completamente o rumo da conversa. Os números apresentados durante a discussão foram contestados. Rubinho começa a questionar a origem e a interpretação dos dados. Vamos considerar que sejam os 220 milhões de brasileiros. Seria 25%. Vamos jogar 20 milhões pro vinagre e vamos manter 200 milhões, para fazer uma conta melhor para você. Você tem 58 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. 220. Vamos ajudar você de novo. Joga 8 fora, 50 milhões. De 200, quantos por cento corresponde a 50 milhões? Para fazer uma conta redonda, 25%. Eu estou jogando aí 28 milhões fora. Ou seja, 25 milhões de pessoas recebem benefício. 25% da população brasileira recebe benefício. O índice é maior, tá? Se 25% da população brasileira recebe benefício, como você só tem 6% de desemprego? Essa conta não bate. Agora, agora o que? Mas assim, vamos voltar aqui ao tema. E esse é um dos maiores perigos de usar estatísticas em um debate. Porque quando você fala, segundo o IBGE, você está colocando uma fonte extremamente específica no centro da discussão. Se o número estiver errado, desatualizado ou for interpretado de maneira equivocada, seu adversário não precisa necessariamente destruir toda a sua tese. Ele só precisa atacar a informação que sustenta aquela parte do argumento. Mas se você acha que isso foi constrangedor, o primeiro lugar consegue ser ainda mais intenso. Porque agora não teremos apenas um participante sendo pressionado, serão 2. Chegamos ao primeiro lugar, e aqui o assunto muda completamente. Estamos falando de aborto. É uma discussão que envolve questões morais, filosóficas, jurídicas, científicas e religiosas. E justamente por ser um tema tão sensível, qualquer argumento mal formulado pode virar um problema durante o debate. Vamos começar com o mais básico dos conceitos. Em que momento se inicia a vida humana? Eu vou deixar os universitários responderem. É só isso, é bem direto. Joga pros universitários. Joga pros universitários. Em que momento a formação de um corpo humano se inicia? Eles não podem agredir, né? Igual na USP. Lá não pode. Lá eles podem. Vocês só podem ir armados. Aqui vocês não estão armados, né? Então, eu sempre ando com alguém armado, tá pode ter certeza. O Gomes. Isso, e se alguém tentar a sorte, vai morrer. Isso mesmo. Pra isso que serve segurança. Levando segurança armada pra bater em isso mesmo. Sempre tem, fica tranquilo. Você é pago pelo seu mandato, é isso? Só pra eu saber. O município, ele garante a segurança dos vereadores dele quando eles são ameaçados de morte por estudantes da USP, inclusive. Mas ainda assim, queria colocar, a vida começa depois do parto. De boas. Depois do parto. De boas. Depois do parto? Você tem um bebê com 9 meses e está morto? Olha só, sabe qual um bebê com 9 meses antes de nascer tá morto? Vocês usam esses casos Meu Jesus, é a definição mais... Isso são universitários, cara. A criminalização do aborto. Durante a conversa, um dos participantes apresenta a ideia de que a vida só começa depois do parto. E é a partir dessa afirmação que Eduarda Campopiano começa a questionar os participantes. É simplesmente inconcebível ver uma pessoa que se intitula professor dizendo que a vida humana começa só depois do nascimento. A vida humana começa na concepção. E é justamente por isso que exames religiosa. como o próprio... Não, eu não falei de religião aqui em momento nenhum. Eu não preciso falar de religião religiosa que isso é um dado. Qual que é a minha religião? Qual que é a minha religião? Quais são os cientistas que dizem que é na concepção? Jerome Lejeune, o homem responsável por descobrir a causa da síndrome de Down. Ele diz que a vida começa na concepção. Então eu valorizo mais a palavra dele do que a sua, você vai me desculpar. Agora, além disso, vamos lá. Mariana Ferrer, falaram de Mariana Ferrer. O homem que a Mariana Ferrer acusou já foi inocentado. Mariana Ferrer não foi estuprada e a juíza já provou isso. A justiça já provou isso. Essa é a questão. A justiça já provou isso. Vamos lá. A vida começa. Essa é a justiça que você defende. A vida começa na concepção. Portanto, aborto é assassinato. Se você tira do mais frágil ser de toda a sociedade o direito de sequer nascer, não tem como você vir aqui com toda a condescendência do mundo e dizer que você defende qualquer outro tipo de direito. Porque você não defende, certo? Pode fazer cara de boca à vontade. Eu sou a única pessoa nessa mesa. Você defendeu o agressor da Marie Ferrer. Eu posso falar do meu tempo. Você falou. Eu tô no meu tempo. Você só defendeu o agressor. Eu sou a única pessoa nessa mesa que tem um útero e que, portanto, pode gestar. E eu tô falando, a vida começa na concepção. Aborto é assassinato. No lugar de fala de vocês. Agora, eu acho interessante... Vocês não gostam disso? Eu acho muito... Eu meço vocês pela regra sem útero, sem opinião. Sem útero, sem opinião. Sem útero, sem opinião. 1,50 m. Sabe o que é engraçado? É que fala de projeto, mas, por exemplo, fala de projeto de... também agora? Tamanho do cérebro. Quem fazia isso era na época da escravidão. Tamanho do cérebro. Vai, Eduardo. Conclui. Eu me sinto jogando xadrez com pombos. É tipo isso eu debater com vocês.
O cara fala cristões, muito tempo. O cara fala cristões. E é exatamente por isso que esse momento ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Não necessariamente porque alguém venceu uma discussão de maneira definitiva, mas porque foi um daqueles momentos em que a pessoa consegue colocar o adversário em uma situação extremamente difícil, simplesmente explorando a lógica do argumento apresentado. E esses foram os 5 momentos de debates que mais chamaram atenção nesta lista. Teve confronto sobre trabalho doméstico. Teve discussão sobre linguagem e argumentação. Teve Arthur Duval enfrentando um conservador. Teve uma batalha envolvendo números e dados do IBGE. E, no primeiro lugar, uma discussão extremamente intensa sobre aborto. Agora eu quero saber de você. Qual desses momentos foi o mais humilhante? E mais importante, qual momento deveria estar nessa lista e ficou de fora? Comenta aqui embaixo porque dependendo das respostas, podemos fazer uma parte 2 ainda mais pesada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E lembra, em debate não basta falar bonito. Você precisa conseguir sustentar aquilo que está dizendo.